Olá, muito boa noite para todo mundo. Mais firme do que esteio de aroeira na sua missão consagrada de levar informação para o povo dessas freguesias pioneiras, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV se apresenta mais uma vez aqui na frente da televisão para falar de boi, boiada e sertão. E já vai começando mais uma função novidadeira com a apresentação da nossa prosa abrideira do dia. Conforme já é da sabedência dos companheiros e companheiras fazendeiros que nos dão a honra da sua audiência, o pessoal do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou na semana passada os resultados da sua pesquisa pecuária municipal, que traz sempre uma balaiada de informações de qualidade e de grande utilidade para ajudar o produtor a tomar decisões e providências a respeito da sua atividade, né? A gente até já tinha destrinchado aqui o caso passado com o gado de corte, mas faltou dizer, não por desconsideração, mas por falta de tempo, o que aconteceu com o setor leiteiro em 2022. Pois então, o que tem para ser contado é que a produção nacional ficou em 34 bilhões e 600 milhões de litros, com uma redução de 1,6% em relação ao ano retrasado. O volume produzido tem caído seguidamente desde 2020 e nem seria carecido dizer, mas na avaliação dos especialistas do Instituto, os motivos principais desta consumição são a alta no custo e o apertamento na margem de comercialização do pecuarista. Ainda assim, o preço do leite subiu 19,7%, chegando no final de dezembro a R$ 2,31 o litro. Com isso, o tanto de dinheiro movimentado pelos produtores do Brasil inteiro somou o impressionante valor de 80 bilhões de reais, o que serve para dar uma medida de quanto o leite é importante para a economia nacional, né? O problema é que, sem ter remuneração suficiente para tocar o negócio em frente, no ano passado, mais uma multidão de gente largou mão dessa lida e foi campear outro meio de vida. Por conta disso, o número de vacas ordenhadas nas propriedades leiteiras brasileiras teve uma queda de 1%, pareando sempre com o ano anterior. E outra consequência das dificuldades enfrentadas por quem persistiu na atividade foi uma mudança da geografia da produção. A região sul, que assumiu a ponteira em 2021, firmou sua posição agora com 33,8% do volume entregue nas indústrias no ano passado, enquanto o sudeste ficou outra vez em segundo lugar com 33,6%. Já o Nordeste continua apresentando um forte crescimento, representando já 16,5% do total. Dos estados brasileiros, Minas Gerais ainda é o primeiro, enquanto entre os municípios, Castro, no Paraná, continua sendo o maior produtor nacional. Começou nesta quarta-feira, dia 27, na cidade de São José do Rio Preto, a Expo Rio Preto 2023, uma das maiores e mais importantes feiras de pecuária do estado de São Paulo e do Brasil inteiro, que está completando 60 anos desde a sua primeira edição. A repórter Regina Dourado tem as informações. Aprecie. Expo Rio Preto 2023, além dos tradicionais julgamentos, leilões, e neste ano o Intertec Agro com palestras, seminários, enfim, conteúdo para compartilhar com o produtor rural, mas a Expo também é palco para o lançamento de novidades voltadas para a área da pesquisa. E é sobre o lançamento de um Instituto para o Desenvolvimento da Pecuária Sustentável, que eu converso agora com a Renata Branco, ela que é pesquisadora do IZ e está à frente desse projeto e vai trazer mais detalhes para a gente agora. Renata, como que funciona esse Centro de Desenvolvimento para a Pecuária Sustentável? Seja bem-vinda aqui. Obrigada, Regina. É um grande prazer, né? Essa data de hoje, a data em que lançamos o Neutropec. A gente deu um apelido para esse centro, o nome dele é Centro de Desenvolvimento da Neutralidade Climática da Pecuária de Corte em Regiões Tropicais. Renata, o que é isso? Eu ouço muito isso, ouço o pessoal me perguntar, Renata, mas o que é isso? É um centro físico? É um centro virtual? Isso nada mais é do que um projeto que a FAPESP, que é a nossa principal agência de fomento, né? Ela é do estado de São Paulo, mas ela é a principal agência de fomento de pesquisa do país, ela lançou um edital no final de 2021. E nós concorremos nesse edital. A gente tinha que ter a iniciativa privada junto, então a gente tem algumas empresas, a gente tem DSM, Silvatim, Altec e JBS como empresas parceiras.
E para cada R$1 que a empresa colocasse, a FAPESP colocava R$1. Renata, todo mundo podia enviar? Institutos de pesquisa do Estado de São Paulo, juntamente com universidades públicas, universidades de fora, podiam enviar. Enviamos e conseguimos aí aprovar esse projeto e hoje lançamos efetivamente o projeto. E por que Rio Preto? Porque, embora ele seja um centro de pesquisa, que ele vai congregar várias unidades do Instituto de Zootecnia, ele tem que ter uma sede. E a nossa sede é São José do Rio Preto. Junto com o Neutropec, a gente também está implementando o primeiro centro de pecuária sustentável do país, aqui na cidade de Rio Preto. Uma fazenda modelo e que vai abrigar grande parte das pesquisas do Neutropec. Qual que é o objetivo do Neutropec? Intensificação dos sistemas de produção de bovinos de corte. E nessa intensificação, a gente entende que precisam ter algumas linhas de pesquisa, algumas plataformas de pesquisa. Começando ali pela parte nutricional, a gente não consegue atingir a sustentabilidade se a gente não trabalhar com nutrição. A parte de sequestro de carbono, extremamente importante, a gente ouviu hoje durante o dia todo, e a gente sempre ouve isso, que a gente precisa conhecer os nossos números de sequestro. Não é só a árvore que sequestra carbono, uma pastagem bem manejada sequestra carbono. A parte da medida e da mensuração do metano entérico, a pecuária ela apanha muito porque os bovinos emitem metano entérico, que faz parte do processo de fermentação normal, né? A gente tem essa plataforma de pesquisa do metano entérico e outros gases de efeito estufa. A gente tem uma plataforma que é educação fetal e bem-estar animal. Não adianta nada a vaca não parir. Não adianta nada, nesse período do ano seco, a gente colocar as vacas no pior pasto. É onde mais emite e menos sequestra. E a última plataforma é a integração das ferramentas genômicas para entender como que a gente consegue diminuir aí as emissões e aumentar a sustentabilidade da cadeia produtiva. Essas são as informações da Expo Rio Preto 2023, tecnologia, inovação e muita pesquisa para o produtor continuar produzindo cada vez mais e melhor. Regina Dourado, da Expo Rio Preto. E com a devida permissão e licença dos companheiros e companheiras que estão aí na frente da televisão escutando a nossa falação, a gente vai fazer aqui uma parada ligeira, mas volta em seguida para dar continuação nesta nossa lida noticiarista e novidadeira. Aguarde. Com o presente mês de setembro chegado já no seu trecho derradeiro, os companheiros e companheiras fazendeiros do Brasil inteiro finalmente já estão podendo estralar rojão e fazer comemoração, porque já está dando para ver perfeitamente que no mercado boiadeiro a oferta de gado terminado encurtou, o apetite do consumidor aumentou e o resultado foi que o carretão mudou de direção e embicou com firmeza na direção de subida do estradão. A questão agora é saber, assim, de certeza, se esta conjuminação subideira vai continuar mandando na nossa praça boiadeira ou se vai ser mais uma nuvem passageira, né? E para adquirir maior entendimento a respeito do lado que o vento vai bater no eito daqui para frente, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Felipe Fabbri, analista da Scott Consultoria, que vai participar da função, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Ribeirão Preto, aqui no interior paulista. Boa noite, Felipe. É uma grande satisfação ter mais uma vez a sua presença virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, porque aqui é a sua casa também, viu? Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado mais uma vez pelo convite para estar aqui representando o time da Scott Consultoria. Time da Scott Consultoria que está hoje em Ribeirão, diretamente do encontro de intensificação de pastagens, evento que está trazendo hoje mais de 800 pessoas aqui para o centro de eventos para falar sobre o ativo mais importante da produção brasileira, que é o pasto. Quer dizer que está animado aí, né? Muito bom. Ô Felipe, já dá para acreditar que o vento mudou mesmo de lado no mercado e a nossa praça boiadeira embicou de vez na subida da ribanceira, hein? Dá, Sidney, dá para a gente falar que hoje o mercado ele é comprador, tá? A gente assiste um movimento aí que esperávamos que ocorreria no segundo semestre, mas veio mais tarde do que imaginávamos, mas dá para dizer sim que o mercado está comprador. Em São Paulo, a gente tem referência aí para boiada destinada à exportação até R$235, R$230 por arroba, um boi para o mercado interno negociado a R$220. Então,
é melhor do que nós vivemos no mês de agosto. Para o nosso amigo produtor, é um cenário mais agradável e deve seguir assim. Muito bom. Qual é a explicação para esse forte emagrecimento na oferta de gado terminado acontecido agora em setembro, Felipe? Bom, Sidney, a gente sazonalmente sabe que a oferta de boiadas ela tende a ser menor no segundo semestre, porque a gente tem um mercado muito mais abastecido aí por oferta de gado confinado, e esse ano a gente viu um desestímulo para o nosso amigo confinador em função principalmente dos preços que o mercado do boi gordo vinha apresentando. A gente viu aí um cenário de custos menores, mas sem a opção de fazer aí travas com relação a preço mínimo, quando a gente olha principalmente para o mês de agosto, muitos confinadores acabaram não entrando dentro da operação, acabaram não fechando boiadas, e isso tem influenciado nessa oferta, além de um aumento com relação à demanda, tanto aqui no mercado interno quanto para exportação. Ô Felipe, falando nisso, né? Qual é agora a previsão para o tamanho do rebanho que vai ser terminado na segunda rodada da atual temporada do confinamento, hein? Sidney, a gente está assistindo hoje o Confina Brasil visitando de norte a sul do país, literalmente. Vai sair agora em outubro para as rotas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E o relato que o pessoal traz para nós a campo é de uma expectativa de redução nesse segundo giro de confinamento, com relação principalmente ali para meados de novembro, que a gente deve sentir mais essa ausência de boiadas, em função desse quadro que eu apresentei, de um cenário de preços em baixa com relação à arroba do boi gordo. E não só o Confina Brasil tem apontado isso, como também o IMEA, em seu último relatório ali, divulgado em agosto, já mostrava uma redução na intenção de confinamento para os pecuaristas, pensando nessa boiada de segundo giro. Então vai ser um cenário menos ofertado daqui em diante, na nossa percepção. Agora, a gente tem uma ideia aí do peso que os contratos de boi a termo, né, vão ter no mercado no curto e no médio prazo, Felipe? Olha, Sidney, esse ano a gente não viu um relato de muitos negócios relacionados à boiada a termo, a gente não viu uma necessidade tão grande da indústria buscando fazer esses contratos. O que chegou até nós, o que nós presenciamos nessa temporada foi uma diminuição com relação a esses negócios, e a gente não deve ter ele influenciando tanto o mercado quanto nós assistimos em outros anos. Por exemplo, o próprio ano de 2022 foi um ano onde os contratos a termos acabaram pesando bastante na oferta de boiadas. Esse ano a gente não deve ter esse comportamento tão forte quanto foi 2022. Como é que está hoje a oferta de gado terminado das principais regiões de criação do país? Olha, Sidney, o que a gente percebe é uma redução de escalas em boa parte das praças pecuárias Brasil afora. Isso indica para nós uma redução de oferta de boiadas, e mais importante do que a redução da própria oferta de boiadas é a redução dos estoques de carne, que estavam sendo aí um dos principais fatores para os compradores virem a ofertar tão baixo com relação ao arroba do boi gordo no mês de agosto. Então, esse é o principal cenário que a gente tem mais favorável. A redução de oferta ela já vinha acontecendo em agosto, mas o enxugamento desses estoques de carne ele foi mais predominante, mais favorável aí a essa questão da alta da arroba do que essa própria questão da oferta, tá? Pois é, né, Felipe? Qual que é a explicação para o reaparecimento do consumidor brasileiro que voltou a frequentar o balcão do açougue depois de ficar sumido e alongado aí praticamente nos últimos 3 anos, né? O principal ponto, Sidney, é que a oferta de carne, só para ter uma ideia, nesse primeiro semestre, ela foi a maior oferta de carne, pensando em produção de carcaça, da nossa história, para um primeiro semestre. Então, os preços ao longo da cadeia precisaram sofrer reajustes. O varejo, ele também trabalhou com esses reajustes, e isso trouxe aí o consumidor mais firme às negociações dentro do mercado doméstico, e isso é pautado aí em uma melhora também do poder de compra da população. Por quê? Primeiro semestre a gente sabe que há aí um acúmulo de contração de dívidas, impostos a serem pagos, e no segundo semestre isso já muda um pouco do cenário. Então, com preços mais acessíveis no varejo, uma média aí de queda na casa de 10% a 15%, dependendo do corte que a gente estiver falando nesses últimos 12 meses, o consumidor foi mais às compras, e somado aí a um feriado nacional também que acabou colaborando com esse enxugamento de estoques. Ô Felipe, agora nesses últimos dias, né, a carne voltou a subir no mercado atacadista, né? Isso pode atrapalhar essa recuperação aí no consumo aqui no nosso próprio terreiro?
Olha, pode influenciar. A gente comentou um pouco disso nas últimas semanas. Pode influenciar porque o varejo ele sabe que o último trimestre do ano é um momento de maior demanda pelo mercado doméstico. A gente vê um cenário de exportação com boa demanda com relação a volumes, e isso pode acabar influenciando o repasse ao consumidor e os preços que estavam sendo praticados no varejo. Então, a gente pode ver esse aumento dos preços no atacado de carne com osso refletindo lá na ponta final da cadeia e afastando um pouco o consumidor nos próximos meses. Mas na nossa percepção, apesar desse possível quadro, a gente vê um cenário positivo para o consumo doméstico no mercado brasileiro nos próximos meses. Há um desemprego mais controlado, a gente tem aí a expectativa de geração de empregos temporários melhor do que na última temporada, em função até mesmo da própria expectativa de crescimento do PIB brasileiro. Então, isso tudo deve trazer um comportamento mais favorável ao consumo, mesmo com a perspectiva de aumento nos preços no atacado de carne com osso e um reflexo no varejo. Muito bom. Felipe, queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa, né? Sempre com informações muito úteis e muito seguras. Muito obrigado. Um abraço para você. Dá um abraço em toda essa turma aí que está participando do evento sobre pastagens da Scott em Ribeirão Preto e até a próxima vez. Até a próxima, Sidney. Pode deixar que eu levo a todos o vosso sincero abraço. Até mais, viu? Até mais, muito obrigado. Tendo planejado cumprir esta jornada em 3 pernadas e estando a primeira e a segunda já vencidas, a gente faz aqui uma parada ligeira e se prepara para começar a seguideira dentro de mais alguns instantes, trazendo então para a nossa discussão o caso que está sendo passado com o boi gordo, que será anunciado agora pela seguinte manchete chamadeira. O consumidor brasileiro sarou da inapetência e está visitando o açougueiro com mais frequência, mas no mercado ninguém mais tem gado terminado para vender e o resultado é que a nossa praça boiadeira firmou o pé na subida da ribanceira. É só aguardar e é já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Tendo ainda uma soca de boiada engordada na invernada para atender a precisão no caso de aparecer algum negócio de ocasião, a gente pega agora para destrinchar e estudar a situação do boi gordo no mercado e o que está sendo falado a respeito da sua cotação. Mesmo em horas de dificuldade, aqui nunca ninguém falou a verdade pela metade, nem teve receio de ficar parecendo relógio de repetição quando o carretão estava largado na descida do estradão, né? Pois agora que ele está indo para o lado contrário, a gente até faz questão de contar de novo para o nosso povo que o mercado pecuário continua embicado com firmeza e fortaleza na subida do morro. A explicação é que a oferta de gado terminado está cada vez mais apertada, enquanto o consumidor brasileiro sarou da inapetência e está visitando o açougueiro com maior frequência. Repare, então, o amigo pecuarista, que por conta desta conjuminação altista, nesse trecho já vencido de setembro, aqui na Praça Paulista, a arroba já subiu R$ 25,00, enquanto o animal criado e abatido de acordo com o figurino exigido pelo comprador estrangeiro teve alta de R$ 30,00. Por outro lado, a respeito do setor exportador, a novidade boa é que, do dia 1º do mês até a semana passada, a média diária dos embarques foi de 10.600 toneladas, o que representou um aumento de 9,5% em relação ao período correspondente do ano passado. A previsão é de que o volume exportado ainda vai aumentar bem daqui para o final do ano, porque normalmente é de outubro para frente que o comprador chinês, que continua sendo o nosso maior freguês, né, aumenta suas encomendas para atender à demanda na festa do Ano Novo lá deles, que, diferentemente do nosso, cai em janeiro. Mas o problema é que o valor do produto brasileiro continua despencando lá fora, sendo negociado agora a $4.500 por tonelada, com um forte corte de 24,6%, fazendo sempre a mesma comparação. Assim mesmo, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 12 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E, mais uma vez, como tem acontecido repetidamente desde o começo do mês, em todas estas praças, a arroba subiu. Começando, então, a recitação da lista, a gente registra que, em Goiânia, capital do Goiás, o boi foi para R$ 210,00 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No sul do estado, a arribada foi geral, com o macho indo para R$ 205,00 e a fêmea para R$ 195,00. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi aumentou para R$ 190,00.
Na região sudoeste, o macho sai a R$ 195,00 e a fêmea a R$ 175,00. No norte mato-grossense, os preços novos são R$ 190,00 para o boi e R$ 175,00 para a fêmea. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, a fêmea avançou para R$ 205,00. Em Dourados, o boi foi levantado para R$ 225,00 e a vaca para R$ 210,00. Em Três Lagoas, o macho está por R$ 220,00 e a fêmea por R$ 205,00. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi subiu para R$ 215,00. Em Paragominas, no Pará, o comprador já está aceitando pagar pelo macho R$ 205,00 e pela fêmea R$ 193,00. Em Redenção, o boi agora só sai da fazenda se for por pelo menos R$ 205,00 e a vaca por R$ 190,00. E a mesma coisa aconteceu no oeste do Maranhão, com o macho sendo promovido igualmente para R$ 205,00 e a fêmea também para R$ 190,00. Eu saí lá do meu fundo de sertão querendo ganhar um lugar no mundo, mas vim armado só de vontade e, na minha ingenuidade, não sabia que isso era pouco para vencer essa cidade. Apanhei feio, me machuquei, quase desisti no meio da empreitada e, com minha alma quebrada, quando tudo parecia perdido, eu te conheci e você me mostrou que amar de verdade poderia, sim, fazer sentido. Aí eu desisti de ir embora, porque de agora até a eternidade é aqui, do seu lado, que eu decidi ficar. Este e outros poeminhas com a mesma embocadura e a mesma intenção de homenagear e preservar para as gerações futuras a nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira estão reunidos e publicados nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam correndo chão no sertão, animando as festas de padroeiros, as rodas de violeiros e as reuniões de catireiros no país inteiro. Se o companheiro e a companheira, boiadeiros ou não, quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou a coleção inteira, podem me chamar no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastro@uol.com.br ou ainda procurar meu nome lá no Facebook. E agradecendo a atenção e a oportunidade de poder desfrutar da amizade e da companhia dos amigos desta freguesia, a gente vai pondo termo nesta função, prometendo voltar com uma nova apresentação do Terra Viva DBO na TV, amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo, um abraço para a médica veterinária Rosane Ferreira, lá do Rio de Janeiro, e até mais ver então.